Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Bom dia, prezados amigos da Guaíba, dessa grande rede Record para o Brasil e pelo mundo, já que nós vamos também por internet, por YouTube, sempre com a presença muito honrosa do Cleiton, comandando as ações, toda a mesa de som tecnológica da Guaíba. Eu estou agora com um convidado meu, que não está nem no Brasil. Ele chefia a empresa Alper. A Alper dedica-se à produção de motos elétricas. Isso é muito bom para o Brasil. Ela tem uma unidade industrial bastante tecnológica na cidade de Joinville, Santa Catarina, né? Santa Catarina, aliás, está com uma base de motorização de empresas muito forte, até mais que o Rio Grande do Sul. E o Silvio Rotilli, ele é engenheiro elétrico, ele é um cara de 39 anos de idade, portanto jovem. Agora ele está... há 6 anos atrás, ele fundou a Alper, dedicada à produção de motos elétricas. Não são scooters, ele deixou claro isso para mim. Eu acho que ele pode ser muito útil aqui numa conversa com a gente para falar sobre eletrificação, já que ele está também no mercado bastante até problemático, eu diria, de dar eletrificação no momento. O Canadá acaba de fechar uma grande contrato de 4 rodas com a BYD, e mais uma outra montadora chinesa, que está sendo combatido demais esse trato do governo canadense com os chineses. O Donald Trump simplesmente não está admitindo isso. Logo ele que botou a indústria automobilística norte-americana no maior dos canos. Os prejuízos são assim absurdos, abissais. E uma outra coisa que me interessa, que eu me recordo, Silvio, alguns anos, só estou fazendo um introito aqui, alguns anos atrás eu me recordo que quando nem se falava em micromobilidade, nós saímos fazendo teste num carro da Ford, saímos lá de Baton Rouge, pelas estradas do Michigan, e me lembro que nós paramos num lugar, não era uma caravana de uns 6 carros, e me recordo que nós paramos numa estação de trem. E nessa estação de trem foi apresentado um carro da Ford que tinha como bônus um scooter, entendeu? E uma das diretoras, a diretora de qualidade da Ford estava com a gente, falou justamente isso, que seria também a micromobilidade, cada vez mais os veículos elétricos que serviriam como o last minute, serviria como a última parte de uma viagem de alguém. Quer dizer, o cara iria até o lugar com o carro, depois poderia fazer os seus atendimentos de moto elétrica. Isso há muitos anos atrás. A Ford sempre foi muito avançada nesse negócio tecnológico. Eu pergunto para você, primeiro, evidentemente, por questão até por educação com você, né? Eu queria que você falasse um pouco do teu currículo como engenheiro elétrico, e por que você entrou nessa aventura no Brasil, que é sempre uma aventura problemática, né? Num país que ainda falta muito para dar apoio aos seus profissionais, ver os profissionais qualificados do Brasil, como engenheiros elétricos, como estilistas, como designers, acabam trabalhando em marcas internacionais, onde eles se consagram. Eu cansei de ver, eu tinha um amigo meu brasileiro que simplesmente chefiava a área de design da Bentley, né? Então não era pouca coisa. Como também o José Carlos Pavone da Volkswagen, que voltou para o Brasil depois de chefiar o design da Volkswagen lá na Alemanha por muito tempo, eu encontrava ele sempre por lá. Silvio, o que levou você, como um engenheiro elétrico, também a empresariar a Alper e dedicar-se a motos elétricas? Porque é um mercado, você acredita que a eletrificação e mesmo os veículos de 2 rodas são um mercado futuro? Até obrigado, viu, Renato, por me receber no seu programa, é um prazer. Para falar um pouco até, né, da onde que surgiu a Alper, da onde que eu vim, o que a gente está indo, né? Como você falou, sou formado em engenharia elétrica pela UFSC, eu fiz a UFSC em 2006. O meu sócio também... Silvio, você é paulista, então? Não, eu sou do Mato Grosso do Sul. Não, sou do Mato Grosso do Sul. E fez a formação na USP, então, como engenharia não, na elétrica, UFSC, né? na Federal de Santa Catarina. Ah, tá, certo. Você morava em Santa Catarina, então? Isso, morei lá há muitos anos ali em Floripa. Fui fazer elétrica na Federal de Santa Catarina. O Alan também, que é um dos fundadores da Alper, nós somos 4 fundadores, né? 2 brasileiros, 2 americanos.
também Era, fez surfi... engenharia elétrica era, na su... UFSC. era surfista profissional e um dia resolveu fazer moto. Não, eu era motociclista profissional e decidi daí dar uma melhorada nas coisas que a gente já tem hoje no Brasil, né? É isso aí, Mas cara. assim, Tu era um cara que já tinha experiência com moto mesmo, como usuário de moto, então, Não, antes eu de se andei de tornar um moto a vida empresário. inteira. Eu andei de moto a Nossa, vida cara. inteira Sim. e a necessidade já faz 16 anos que eu estou no setor automotivo também. Já trabalhei com a Toyota, já trabalhei com a Stellantis, com a Borg Warner. E a decisão de fazer a Alpine foi realmente porque, pela minha experiência andando de moto. Eu andei de moto a vida inteira, já sofri acidente de moto, já sofri o medo que a gente tem andando de moto de ser assaltado. Hoje, o roubo de moto é um problema muito grave no Brasil. Que Quantidade de acidente você, acidentes que de moto. acidente, que acidente você teve, Silvio? Qual foi o O acidente acidente que de eu moto aí? tive, eu estava parado no semáforo, assim, o semáforo ficou vermelho, eu parei um dia de chuva e um carro veio e bateu atrás de mim a 80 por hora, porque Tá não viu louco. que eu estava parado. Nossa, cara. Ainda bem que eu estava todo protegido, com luva e jaqueta e bota e tudo, daí eu não me machuquei muito. Mas Claro, esse é um dos motivos até de a gente ter as luzes da moto traseiras são bem diferentes para isso, para dar uma maior visibilidade à noite e nessas condições. claro. Então, a função, assim, o maior motivador para mim de ter fundado a Alper, com o pilar principal já começa a ser a segurança, né? Então, tudo que a gente fez foi pensado em segurança e também a parte de eletrificação, que hoje moto, poucas pessoas sabem, mas moto ela polui bem mais do que um veículo de passeio, né? Então, o sistema de exaustão, né, ser bem simplificado comparado com um de carro, que você tem um catalisador e tudo mais. Pois é, cara, eu É, vejo, eu vejo essas motos andando por aqui eu saí de Porto Alegre, tô morando no Litoral Gaúcho, né? E eu moro do lado de um balneário que é Tramandaí, que hoje é uma cidade de porte médio, e aqui em Bé também tem um público muito grande em duas rodas, mas é impressionante, primeiro, que todos mexem nos escapamentos, principalmente os entregadores. Eu fico imaginando que poluição isso aí gera, né? As motos são um grande fator de poluição, que não deveria ser, não é? sim, sim, não são, e a regulamentação para poluição de motos ainda é bem mais frouxa, né? Porque mais aberta, porque ela entra em motor de baixa cilindrada, né? Então você está numa categoria semelhante até a cortador de grama. Então, assim, a regulamentação para o setor quatro rodas, veículo leve, é muito mais restrita. Então, você tem um sistema de exaustão bem mais complexo. Então, esse foi um dos problemas, assim, Renato, que me motivou a criar a Alpine. Eu acabei indo para o Canadá, fui fazer o PhD lá em engenharia elétrica. Estando lá, eu liderei alguns projetos junto com a Toyota na parte de eletrificação, alguns projetos junto com a Hero na arquitetura de veículos duas rodas elétricos. É, e Olha, daí desculpe, eu acabei é que fazendo. eu não estou, na verdade, te ouvindo tão bem assim, tá? O que você trabalhou da Toyota? São quatro rodas, então, em veículos normais de quatro rodas, né? Qual é o Isso. projeto que vocês tinham? Qual é o projeto que vocês tinham lá? É. A Toyota foi uma eletrificação que eles fizeram dos tratores que puxam o avião no aeroporto e bagagens, são os tuggers, né? Então, é um projeto que eu estava liderando com a Toyota era para eletrificação, fazer um tugger que hoje é diesel ser elétrico. Sim, Então, é sim, um sim, projeto sim. que foi iniciado. A Toyota ela faz mais, né? Além de carros, ela faz vários outros produtos no portfólio Claro, deles, né? claro. Uhum. E com a Borg Warner, que é um fornecedor do setor automotivo bem grande, eu liderava o time de eletrificação, né? De controle avançado de motor eletrônico de potência, A que é Borg Warner sempre teve uns salões internacionais do automóvel, os dezenas que eu cobri pelo mundo aí, é sempre muito forte, né? Ela é uma fornecedora de grandes marcas mundiais, né? a Borg Warner hoje, se eu não me engano, se não é a primeira, está nos top 3 maiores fornecedores, né? Os Tier 1s do setor automotivo. A Borg O que, Warner, a que, que, que ZF, eles, que, que eles fazem assim? Que eles fazem? Qual é mais da linha principal da Borg Warner? a Borg Warner hoje assim é muito a parte mecânica, principalmente turbinas. Incrível. Então você Uhum. vê os carros turbo, a maioria do Brasil usam as turbinas da Borg Warner. Então, a Borg Olha Warner só, eles hein? viram com a eletrificação a necessidade também de mover numa frente de veículo elétrico, porque os fornecedores do setor eles têm que se adaptar, né? Então, a Borg Warner acabou adquirindo a Delphi, fez uma aquisição, fez um merge depois. A Delphi, você sabe também quão grande é. A Delphi, né? Isso, é. A Delphi era da GM?
A Delphi já foi da GM, Pois e é. depois ela separou, né? A Delphi começou na GM, depois separaram, e hoje a Delphi e a BorgWarner fazem parte de um grupo, Sim. e a Delphi é mais na parte de E aí eletrônica, você, né? então, Então, você aí no Canadá, então, já como um cara da engenharia elétrica, primeiramente se integrou, então, fazendo trabalhos para a Toyota, né? ali eu trabalhei ali junto com a BorgWarner, foi onde eu trabalhei mais, e o Alan, que é meu sócio também é brasileiro, ele trabalhava com a Eaton na aeroespacial e com a Stellantis. E aí, nesse período, eu acabei indo para o Canadá fazer o PhD para fundar a Alper, vendo essas necessidades que a gente tem no Brasil, né, de motos. Só que, desde o início, eu sabia que a gente ia ter que criar absolutamente tudo do zero, internamente, se a gente quisesse fazer algo diferente, se a gente quisesse que as pessoas tivessem uma experiência diferente do que tem hoje com veículos elétricos, né, em geral, no setor duas rodas e a combustão. Então a decisão foi para lá, porque hoje lá é um dos maiores centros de desenvolvimento de veículo elétrico do mundo. É um grupo de 250 engenheiros lá e bem exposto a essa indústria. E aí eu acabei fundando a empresa lá. Nisso veio também o Alan, que eu já conheci ele daqui. Estava liderando a Eaton Aeroespacial. O David, que trabalhava com o Bill e Melinda Gates. Também já trabalhou com a Sony, com a Samsung, com a Caterpillar. Quem você disse que trabalhou com essas empresas, por favor? O Pois David, eu. o David ele é o chefe de design. É o CDO da Ah, sim, empresa. sim. O David, Ele o é... David, o David é brasileiro ou ele é canadense, alguma coisa assim? Não, o David ele é americano. Sim, Ele sim. é, ele é originalmente de Gana, mas ele mudou para os Estados Unidos com a família dele quando ele era muito pequeno. O pai dele foi para os Estados Unidos fazer PhD e ele acabou mudando para lá. Sim, É. exato. E hoje, qual é o papel dele na tua empresa? Hoje o David é um dos fundadores e ele é o chefe de design. Designer. Isso é. Então o Aí design da moto, tanto da bom, mecânica quanto dos painéis, foi ele que fez. quando você decide a produzir motos, que já é uma coisa complicada, porque ele falou, inclusive, eu não vi as fotos da Alper. Você disse, inclusive, a demanda está muito grande pelas motos de vocês, que estão sendo colocadas no mercado aqui no Brasil, que é uma moto mais original, você falou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora dos desafios tecnológicos que vocês passaram, estão passando, e também o que essa moto traz alguma inovação para o mercado? Uhum. A gente decidiu fazer tudo, desenvolver tudo interno. E até você trouxe a parte da eletrificação das empresas. Eu acho que esse foi um desafio que os OEMs, que são mais, os fabricantes de veículo que são mais legados, assim, né, por exemplo, a GM, a Stellantis, que é a Fiat, a Chrysler, a Jeep, e outras têm um pouco mais de dificuldade. A gente, a gente viu desde o princípio que a necessidade de criar tudo do zero internamente. Então a gente fez o nosso próprio pack de bateria, a gente fez a nossa própria eletrônica, o nosso próprio software, motor, eletrônica de potência, foi tudo feito interno para garantir que a gente tinha uma integração muito grande do produto e que a gente conseguisse controlar tanto a experiência do usuário quanto o custo depois no final, né? Sim. Então, isso foi uma necessidade, não foi só uma escolha, mas uma necessidade para a gente avançar no mercado. Eu, vindo do setor automotivo, já trabalhando dos dois lados, a gente viu isso como um único caminho, né? Então, o que a gente acabou criando, Renato, Mas é algo interessante, bem né? diferente. Vocês, então, seguiram um caminho diferenciado da indústria automobilística, que normalmente está sendo muito horizontalizada, à exceção a BYD, por exemplo, é totalmente verticalizada. Vocês, então, resolveram fazer até os componentes, isso, mas sim, mas com a ajuda, evidentemente, presumo, de outras empresas, né? Não, não. Na verdade, a gente acabou desenvolvendo tudo internamente. Então, faz 6 anos que a gente iniciou esse desenvolvimento, a gente ficou por baixo do radar durante muitos anos, para ter essa verticalização e controle realmente do veículo como um todo, né? A gente vê hoje, principalmente no setor duas rodas, vem tudo da China, né? Então, as empresas compram, importam, white label, montam em Manaus. A gente tomou a decisão de ir numa direção ao contrário disso e verticalizar o máximo possível Hoje, internamente. hoje aqui no Brasil nem compram, né? A importação, a exportação das duas rodas Exatamente. na China é violenta, né? Porque eu vejo aqui também, eu até sou muito crítico desses scooters chineses, que eu vejo assim, eu vejo erros crassos assim de design, sabe? Coisas com são mais estéticas do que funcionais, entre eixos muito grande que complica a estabilidade. No entanto, eu vejo aqui no litoral gaúcho
nesse verão, meu Deus do céu, a explosão desses scooters, dessas motos, não é só scooter, não. Então tem aquele, sabe, o famoso pneu balão, né? O cara parece que vai, o cara parece que vai subir como ele tá andando sobre pisos irregulares até, e não é uma coisa da maior estabilidade, não, mas ele tem uma estética interessante, como eles estão tomando também o mercado de 2 rodas aqui no Brasil. Já tomaram o mercado de 4 rodas, que está quase na mão totalmente dos chineses. E agora o número de veículos de exportação de motos para o Brasil é enorme, né? É enorme. Gigantesco. É gigantesco. E é um problema muito sério, né? Porque assim, a necessidade, principalmente, eu trabalhei bastante com a Índia, com a Hero, desenvolvendo veículos elétricos até para eles, e assim, a necessidade do mercado asiático é completamente diferente da necessidade do mercado do Brasil e da América Latina em geral, né? Então você vê essas scooters... Porque qual é a principal diferenciação? Por exemplo, se você ver a China e a Índia, a maioria desses veículos são usados para ir do ponto A ao ponto B a 30, 40 km por hora, né? Velocidade máxima ali, 30 por hora. E a necessidade lá é de ser o mais barato possível, porque o veículo é visto mais como descartável, é só um meio do ponto A ao ponto B, como se fosse uma bicicleta, ou o que fosse. Um commodity qualquer, né? Exatamente. Não tem. E são condições de altimetria completamente diferentes, são condições de uso de terreno completamente diferentes do que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é bem diferente nesse sentido. O uso e como as pessoas tratam os veículos no Brasil é completamente diferente. Até de muitos países, não só do asiáticos, mas se você olhar outros países também, o comportamento do brasileiro é bem diferente, né? Que sentido você está dizendo que o comportamento do brasileiro, por exemplo, em relação ao veículo de 2 rodas é diferente? Em que sentido? No Brasil, sim, um veículo considerado até por muita gente como parte da família, até, né? Então, não é só algo para você se locomover do ponto A ao ponto B. Tem uma paixão do brasileiro pelo veículo em si. E motos, quando a gente olha o setor 2 rodas, é uma necessidade do Brasil. Então, as pessoas não só se usam como meio de locomoção, mas como meio de trazer dinheiro para a família, por exemplo, com entrega, a gente teve entrega de logística, de comida, para levar a esposa, o filho no cinema no final do dia, para dar uma volta no final de semana. Então, é o veículo querido da família, né? Exatamente. Ele participa da família. Até já houve aqui no Brasil aqueles casos recentes de caras que dormiam com o scooter elétrico na sala e pegou fogo no scooter e na sala, né? Então, isso. Esse é o risco. Perigoso, esse é exatamente o risco que a gente vê quando você... Por exemplo, essas scooters têm que custar entre 200 e 500 dólares, né, lá no mercado asiático. Então, você vê aonde que são... Incrível. Vão ser várias... vão ter cortes em várias coisas, incluindo a parte de segurança, né? Então, a gente tomou a decisão de ir completamente na contramão disso. A gente vê que o futuro não é isso, a necessidade. Esse é um cortar o caminho, né? O que a gente criou é que seja algo que venha para as próximas gerações, né? Então, toda essa parte de segurança e tudo mais. Eu estou sendo educado, mas como eu estou com ânsia de você ter uma experiência muito grande, me transmita essas experiências, né? Então, você também vê uma grande parte da produção chinesa com a produção de risco? Olha, por exemplo, a BYD, os carros deles são uma qualidade muito boa. A tecnologia, segurança, qualidade, mas você tem de tudo, você tem o espectro inteiro. O setor das rodas lá é muito voltado para uma commodity, né? Então você usa para ir ponto A ao ponto B, meio que depois ali de um ano você troca, joga fora, pega outra. O setor das rodas eu não vejo esse como um caminho para o futuro. Eu vejo um caminho que tem que ser muito mais sustentável do que isso. O 4 rodas já está muito mais evoluído, porque a BYD eles têm que competir com a Tesla, eles têm que competir com a Rivian, eles têm que competir com a Volkswagen. Então, assim, são empresas que já têm um nível de qualidade e tecnologia e segurança que já setam a barra do que é exigido no mercado. Coloca uma barra lá em cima, né? Uma barra já elevada, né? Exatamente. Então, para você se tornar competitivo, você tem que trazer isso, tem que ter qualidade, confiabilidade. Então, por isso que
Eu vejo assim, no mercado asiático você tem de tudo, né? Você pode ter com altíssima qualidade, tanto é que praticamente tudo que a gente consome hoje vem da China, mas você também consegue fazer o mais barato possível. E aí você vai cortar caminhos para todos os lados, incluindo segurança, né? E isso vai na contramão do que a gente acredita, desde os fundamentos de como ele surgiu, né? Que segurança vem como a parte principal de tudo que a gente faz. Você vê eu acabei de falar que aqui, por exemplo, no litoral, a moda ficou, esse verão, foi esses scooter de pneu balão, alguns pintados com a cor da Inglaterra, são bonitos até, assim, são vistosos. E com aquele entre-eixos assim enorme, aquilo ali eu acredito seja meio desagradável na pilotagem, né, Silvio? Sim, sim. E o pneu também, né? Qual que é a necessidade, né? A potência é baixa, você não vai conseguir subir um morro com uma scooter dessa. Mas é muito mais assim, como que funciona a competição desse setor das rodas? É basicamente tentar ir para o lado um pouco mais de um design ousado, diferente, para Claro. tentar atrair. Porque a tecnologia por baixo é a mesma. E é uma tecnologia de 30 anos atrás, né? Então, assim, é, Que o chato isso foco. que chato isso que você está falando, né? Que o consumidor está comprando uma coisa tecnologicamente, embora bonita no visual, realmente aquele scooterzinho que fez sucesso aqui, principalmente esse com as cores da Inglaterra, nossa, todo mundo comprando aquilo lá, inclusive senhoras andando, inacreditável, assim. E, pô, o cara está comprando uma tecnologia super atrasada. É como agora os chineses, que foram um fracasso completo na combustão, estão botando de novo picapes a diesel no Brasil. Aí fica difícil acreditar, né, ô, Silvio? Não, é que o foco ali, né, de novo, é custo, né? Então, custo, geralmente, para você baixar o custo o máximo possível, você não vai usar o que está de mais avançado na tecnologia, né? Você vai usar algo que já está com uma economia de Claro, escala grande. Então, sim. você acaba indo no caminho para redução de custo, você vai usar o que tiver maior disponibilidade, né? E assim, E de novo, são várias frentes, né? nessa área de duas rodas, o custo sempre foi fundamental aqui no Brasil, né? Porque tivemos o grande sucesso da Titan, da Honda, né? Uma moto simplória, né? Que foi a moto de milhões de pessoas aí, né? Sim, sim, não, o custo, e para a gente também é extremamente importante. Mas daí veio também o princípio da gente desenvolver tudo interno. Porque a cadeia logística, a cadeia de fornecedores, supply chain, de custos, fica na nossa mão, né? Porque quando você monta um veículo como, por exemplo, a Stellantis, essa dificuldade até do setor quatro rodas, a gente está vendo como que a Stellantis está tendo dificuldade de entrar na eletrificação, a GM está tendo dificuldade de entrar na eletrificação, porque você depende de uma cadeia de fornecedores e cada um tem a sua porcentagem, né, de ganho em cada fase. Então, o custo, é difícil você conseguir controlar o custo de forma efetiva do que se você fizesse tudo internamente. Então, para a gente, o custo é algo que é extremamente importante também, e o nosso foi desenvolver interno para reduzir o custo, mas aumentar a qualidade, aumentar as funções de segurança, por exemplo, ABS, controle de tração, controle de empinada, controle de estabilidade, isso tudo foi desenvolvido interno pela gente, só que o custo para a gente foi desenvolvimento de software, não hardware, né? Porque a gente usa o mesmo hardware para fazer esse controle inteiro de tudo. Então, tem várias frentes Como que é, você eu vê não, como desculpe, Silvio, nós estamos Oi. falando com o público leigo aí, em que sentido o hardware e o software, por exemplo, da moto de vocês, eu não entendi por que que isso ficou mais barato fazer, por exemplo, um controle de estabilidade, vocês mesmos produzi-lo. É que quando você chega numa verticalização, né, quando você combina todos os componentes do veículo em um só, vamos dar um exemplo. Você tem uma moto hoje, se você for comprar uma BMW, que numa CG você não vai ter nenhum controle desse, né, de controle de ABS, controle de tração, controle de empinada. Mas você vai pegar uma moto, por exemplo, uma BMW, são várias centrais eletrônicas que cada uma vai fazer uma função. Então, por exemplo, você vai ter uma central eletrônica do ABS da Bosch, você vai ter uma central eletrônica do controle de tração da Marelli, você vai ter uma central eletrônica do controle de empinada da Delphi. Então, são vários componentes, várias centrais eletrônicas que têm que ser implementadas no veículo para criar esse controle, né? E aí você tem um motor a combustão que ainda é um pouco mais lenta a resposta, que aí você tem que ter uma central eletrônica para controlar de forma mais crítica o motor a combustão. Então, você adiciona muita complexidade.
Quando você faz isso, você adiciona custo também, porque você está puxando componentes de vários fornecedores. Para a gente, como a gente desenvolveu interno, a gente tem um componente que controla tudo. Então, isso acaba reduzindo muito o custo para a produção. E a gente tem o controle do software, que acaba reduzindo muito o custo de desenvolvimento. Porque quando você tem um fornecedor, você tem um time de engenharia do fornecedor e o seu time de engenharia, que tem que estar em constante comunicação para ter certeza que tudo vai funcionar. Então, essa foi a nossa visão no início da Alper para como que a gente chegaria numa economia de escala com custo reduzido para competir num mercado que já está, que é um mercado gigantesco, né, do Brasil. Então, hoje o Brasil está crescendo 18% ao ano a venda de motos, ano a ano. Então, o Brasil, o ano passado, fechou com mais de 2,1 milhões de vendas de motos. Mais de 2 milhões,1, você falou, de venda de motos? Isso, Eu acho que até foi mais, não é, Silvio? Foi muito que venderam, né? Eu não sei, porque o mercado de carros não se move, daqueles 2.200 ali, não passa daquilo ali, mas a moto está indo numa progressão geométrica, né? E vendo também esses novos públicos, como eu vi agora aqui no verão, né? Eu estou numa área litorânea, né? Com muito fluxo de pessoas, eu fiquei impressionado de ver senhoras nessas motos elétricas, pessoas de 60 anos ou mais, pilotando triciclos elétricos, motos elétricas. É um novo público que o veículo elétrico está agregando, né? Sim. O elétrico, ele, assim, as vantagens do elétrico, se você comparar com um veículo a combustão, são várias, né? Você vê na simplicidade de operação, você vê na parte de manutenção, que você não exige a mesma quantidade de manutenção que o veículo a combustão, então o custo é menor, operacional, você não precisa gastar com combustível, então o custo de energia também não é elevado para um veículo duas rodas. A tendência né, a eletrificação, principalmente para o uso urbano. A gente não pode ser ingênuo, né, também, que assim, elétrico não serve para tudo. Elétrico não é resposta para todos os... Eu não vejo que o elétrico, em curto, médio prazo, seria para todos os setores de duas rodas. Seria muito mais a própria quatro rodas, o uso aqui no Brasil continental, com uma precaríssima rede de eletromobilidade, ainda é mais restrito à cidade, né? Exatamente. A gente vê a tendência disso mudar conforme a infraestrutura vai melhorando, né? Então, por exemplo, no Canadá, eu já faz 8 anos já que eu tenho um carro elétrico, eu viajo para tudo quanto é lugar e nunca tive nenhum problema de recarga, né? Mas isso vai levar tempo, né, Renato? Qual é o seu elétrico? Qual é o teu elétrico, o Silvio? Qual é o teu carro? Eu tenho um Tesla lá. Aham. Agora, o Tesla né, pode não gostar do Elon Musk, né? Mas os carros da Tesla são muito bons, né? Os carros da Tesla. São excelentes. E assim, a tecnologia agregada, a simplicidade no design, a verticalização que eles fizeram também, eles que criaram esse segmento inteiro, né? E não é nada menos o motivo deles serem o carro mais vendido do mundo, né? Hoje, e a Tesla ser a empresa que tem o maior valor global, né? Então hoje a Tesla vale mais do que todos os outros fabricantes combinados, né? Incrível, né? E isso foi muito pela frente de tecnologia, né, que eles fizeram, assim como a gente está indo. O teu uso no Canadá aí do Tesla é mais rodoviário ou mais urbano? Hoje é mais urbano, mas já foi muito, muito na rodovia, porque antes eu viajava mais do que ficava na cidade. Sim. E eu acredito que o Canadá também tenha desenvolvido uma boa rede de eletromobilidade, né? Presumo, né? Sim, a Tesla fez um ótimo trabalho nisso, né? Então, assim, quem empurrou a parte de infraestrutura de recarga na América do Norte foi a Tesla no início. Então, eles botaram o carregador para todos os lados. Então, a infraestrutura deles, esse é um dos motivos deles venderem tantos carros assim também, pela infraestrutura. Você até fez uma ressalva quando eu no início estava conversando informalmente com você, que eu fiz uma crítica ao Donald Trump, então, que ele tinha acabado com a eletrificação nos Estados Unidos, e você disse que não era bem assim, que o carro elétrico tinha uma demanda muito forte também no mercado norte-americano, né? Sim. É que assim, Renato, como que acontece? Não é que está diminuindo a demanda, é que está mais estável. A demanda estava muito alta, né? Então você tinha ali
empresas como a Tesla no início, que você tinha uma fila de espera de 4 anos para você conseguir um carro. Incrível. Então, assim, a demanda no início foi muito alta, só que hoje, o que eu vejo? Isso para todos os setores, tá? Você não tem muita diversificação. Como o mercado dos Estados Unidos, eles produzem, então já tem várias empresas de carros elétricos nos Estados Unidos, como a Tesla, a Rivian, a Lucid. É óbvio que é a intenção deles tentarem fechar o mercado para a produção local, eles querem incentivar. E quando a gente vê os produtos na China, a economia de escala é outro nível. Então, assim, o Trump ele é muito nisso de fechar o mercado o máximo possível para incentivar as empresas locais. O Claro, Canadá, como claro. não tem essa produção ainda, está abrindo um pouco mais. Mas, assim, isso vai estratégia política, né? Vai muito além até do que eu posso entrar nesse assunto, mas tem algumas. A gente vê uma diferença agora entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Que não tinha antes, mas cada um vai chegar numa técnica política para tentar defender o mercado, né? Ô Silvio, então a questão toda também mesmo com restrições e tal, fazendo uma síntese aí, a demanda pelos veículos eletrificados não é só nos Estados Unidos, né? É no mundo, né? Tá se ampliando essa demanda. Aí eu pergunto outra coisa, eu me esqueci de perguntar para você, falando um pouco agora de Alper, não podemos deixar o veículo fora. Eu vou te perguntar, essa moto que vocês é uma moto elétrica, tá? Você considera, pergunta básica, né? Você considera a moto de vocês, ela vai ter algum atrativo, mesmo aqui no Brasil, para o consumidor, também em termos tecnológicos? Será uma moto um pouco mais avançada no mercado? Como é que ela vai se situar? A gente está passando por uma transição, acho que quando a gente olhar para alguns anos para trás, a gente vai ver quão importante essa transição que está acontecendo agora de eletrificação é. E hoje, de novo, no setor duas rodas, o que a gente vê de tecnologia ainda as motos, se olhar de 1980 para trás, ainda as motos de hoje são muito próximas disso, né? Então, houve muito pouca evolução tecnológica nesse setor. O que a gente está fazendo, Renata, é completamente diferente do que tem hoje no setor, tanto nacional quanto global. E as necessidades do brasileiro. O foco foi sempre o Brasil. Então, assim, segurança é algo que a gente aceita hoje que moto tem que ser perigosa, né? Você fala em moto, você fala, não, tem que ser perigosa. Não é a realidade. Quando você coloca, por exemplo, ABS, você já Sim, não, reduz... eu acho que você se expressou um pouco mal, Silvia. Você disse, ela tem uma aura, né? Tem uma já colado, ela está colada à insegurança, né? É um veículo considerado um veículo inseguro, né? Primeiro. Não, eu acho que não é bem assim, eu não me expressei mal, não. É considerado como seguro e assim, conversando, por exemplo, com o governador do Mato Grosso do Sul, ele falou que 87% do setor do trauma é acidente de motos. É uma Claro. realidade, né? A gente tenta, às vezes, maquiar um pouco, mas é uma realidade. E a moto é uma necessidade para as pessoas, como um ganha-pão de muitos, né? Só que o setor quatro rodas avançou muito na parte de segurança, né? Eu fiz parte de várias dessas iniciativas. Então você vê hoje como os carros são muito mais seguros do que carros há 30 anos atrás. E o setor duas rodas não avançou tanto nessa parte. E a gente vê isso como uma necessidade crucial. Então, assim, você ter um mínimo de controle ABS, controle de tração, controle de estabilidade, controle de empinada, funções de segurança básica, já reduziria o acidente em pelo menos 60%. Incrível, hein? Então, daí você avança, por exemplo, para ter pneu um pouco melhor, suspensão melhor, freio melhor. Hoje, uma CG usa ainda freio a tambor. Então, isso aí é um verdadeiro contrassenso, né? Uma grande marca como a Honda e tal, que vende milhões de motinhos de 125, 150 cilindradas, é muito precária. Freia muito mal. Eu já andei muito dessa 125, freia mal demais. E freando mal, isso é um passaporte também para um acidente. Até numa pista molhada e tal, o cara se dá mal, entendeu? Exatamente. Eu já sofri acidente que eu freiei, estava chovendo e passou um cachorro na frente, eu freiei, travou a roda, eu caí e fui pro chão. Claro. Então, assim, o que a gente vê hoje é que existe uma necessidade muito grande. Aí a gente olha também no setor de roubos e furtos, né? A gente está falando em São Paulo,
é uma moto roubada a cada 15 minutos. Então, assim, o que a gente fez, Renato, para resolver isso, né? Então, vamos começar. Fundamentalmente, a gente criou toda a tecnologia para resolver esses problemas que o Brasil tem. E são problemas não só do setor dos autos, mas são problemas sociais, né? Você está falando em roubo, você está falando em segurança, você está falando em acidentes, e um custo para o Estado e para o país muito alto, e de vida de pessoas, né, que estão envolvidas nesse acidente. Então, os pilares que a gente criou, por exemplo, na parte de segurança, a nossa moto, todas elas vão sair de fábrica com ABS, controle de tração, controle de empinada, controle de estabilidade, com freio bom, com suspensão melhor. Aí a gente olha na parte anti-roubo. Todas as motos compartilham uma criptografia nas peças. Então, você é dono não só da moto, mas das peças. Então, você sabe onde a moto está, você sabe, você pode travar a moto remoto, você pode bloquear, e se alguém um dia roubar a sua moto, é, a pessoa não pode fazer nada com as peças, porque as peças são suas, não são só do OEM, do fabricante. Então, São e a minhas, gente são minhas fala. por quê, Silvio? Eu não entendi. Por que as peças são minhas? Porque, assim, as peças principais da moto, elas têm uma criptografia que vão de volta para o dono. Então, por exemplo, se sua moto for roubada e alguém desmontar sua moto, se for colocar uma peça roubada, por exemplo, uma bateria, um motor, eletrônica, display, uma peça roubada. Se você teve a moto roubada, você vai falar, olha, minha moto foi roubada. Todas essas peças vão entrar numa lista de peças roubadas. Essas peças não vão funcionar em outra moto. Então, a gente desencoraja a moto de ser roubada. Claro. Porque hoje o maior motivo de furto de moto é peças. A pessoa rouba a moto, desmonta e vende peça. A moto, é porque a moto de vocês é devido a isso, que é um projeto totalmente original de vocês, né? Exatamente. E é isso que nos dá a possibilidade de fazer isso. Se a gente estivesse só comprando componente de outros fornecedores, a gente nunca ia conseguir fazer isso. E aí a gente olha a parte do futuro, né? Que hoje a gente está falando em poluição não só do ar, mas poluição sonora dessas motos. Então, você está em São Paulo, por exemplo, você não consegue dormir à noite com a quantidade de moto, barulho, né? É impressionante. Sim. Então, o plano para o futuro é como que a gente reduz a emissão de gases e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, a eletrificação é um caminho que não tem volta, assim, Renato, vai acontecer. Agora, a Alper, então, ela é uma moto de combustão ou uma moto elétrica? Elétrica. 100% elétrica. Ah, pois é, 100% elétrica. Aí você já tem essa vantagem tecnológica também, né? Exatamente. E o elétrico, isso habilita a gente a fazer coisas de forma diferente. Então, por exemplo, todo esse software que a gente está falando, o elétrico habilita a gente a fazer de forma muito melhor, muito diferente, né? Então, por exemplo, um controle de tração, a gente vê a posição da roda 10 mil vezes por segundo. Então, assim, a gente tem um controle extremamente preciso, né, de como a moto está operando. Então, isso habilita a gente a fazer coisas de forma diferente. E por isso que a gente acabou criando toda a tecnologia, né? A moto de vocês, a Alper elétrica, ela também, a movimentação é tradicional? Ela é uma moto com uma corrente? Como é que é? A tração? Isso, a gente usa uma correia dentada. Sim. Por alguns motivos. Um é a durabilidade, né? Então, a correia dentada tem uma durabilidade muito maior do que uma corrente coroa-pinhão. E segundo, que a partir do momento que você tira o motor a combustão, a corrente passa a ser o maior ruído, né? Então, a gente já sabe como que é o barulho de bateção de corrente. Então, você acaba escutando muito isso em veículo elétrico, assim, se você colocar uma corrente. Então, a gente decidiu ir com correia dentada. Sim. Eu ia perguntar também uma outra coisa, uma curiosidade minha. Para você chegar numa parte ciclística, eu não sei se você já testou a Alper, presumo que sim. Chegar numa parte ciclística que ela seja segura, que ela seja um comportamento seguro em qualquer nível de velocidade, que ela faça bem curvas, que ela tenha um entre-eixos bastante estudado, bastante adequado até o tipo físico aqui do Brasil, que não são pessoas enormes, né? Não é aqueles cara que comprava Harley Davidson porque o cara tinha 212 quilos e a Harley Davidson tinha mais 300, né? Mas até o biótipo do brasileiro não é tão grande assim, né? Como é que vocês se dedicaram à ergonomia, à parte ciclística dessa moto também da Alper? Ela vai ter
o usuário vai sentir uma certa superioridade nisso? 100%. E aí vem de novo a gente criar a arquitetura todo do zero, né? Então, todo o design, como que a gente fez a parte ciclística, a arquitetura, foi definido internamente pelo nosso time de engenharia. Então, o centro de massa da moto é extremamente baixo. Então, tudo que tem de bateria eletrônico é mais na parte de baixo da moto. A parte de cima da moto é um armazenamento para capacete, compra. Então, tem mais de 30 litros de armazenamento em cima. E a ciclística, isso muda completamente a ciclística. Então, se você já andou com a moto, tem um centro de massa extremamente baixo. Tinha a Buell, que era uma das, até quem fazia, era o Eric Buell, que era da Harley Davidson. Era a moto que tinha o centro de massa mais baixo e era considerada a melhor moto de curva já feita. Então, A Buell foi uma época, ela foi vendida, né, pela Harley Davidson. A Buell teve até uma boa demanda nos Estados Unidos, né? Teve. Eu tive até uma Buell e era sensacional andar com a moto. Porque a ela tinha uma estética agressiva, né, cara? Tinha. Uma bela moto, né? E o centro de massa era lá embaixo, onde era o tanque, não era o tanque, era dentro do chassi da moto. Isso dá uma diferença, Renato, gigantesca na ciclística, na frenagem, por exemplo. Quando a gente fez o teste de frenagem, a gente estava conseguindo a frenagem a mais de 1.1 G, o que é um nível extremamente alto. O exigido é 0.2, né? Claro. Então a gente estava ali já a mais de 5 vezes acima, né? Então, assim, a forma que você faz o design muda completamente a ciclística. Então a moto ela é extremamente ágil, extremamente leve, o centro de massa é baixo, a entrada de curva é ótima. Até o Leandro Melo, que foi o nosso piloto de teste, ele entrava nas curvas na velocidade a 150 por hora. Então, assim, ele falou que a única coisa que limitava ele na curva era o pneu, mas não pelo centro de massa e estabilidade. Então, fazendo a arquitetura do zero, isso muda a ciclística de uma forma que E é isso, você fazer um veículo que seja mais leve, né? O centro de... Silvio, estou te interrompendo, porque eu gosto desses detalhes. O centro de gravidade numa moto é importante, ter um baricentro preciso, como é que fica? É extremamente importante. E a distribuição também, né? Quanto que você tem na parte traseira, quanto você tem na parte dianteira. Isso afeta, Renato, até a utilização do pneu, por exemplo. Se você tiver uma distribuição de massa não tão boa. Mas afeta a ciclística e a frenagem principalmente. Então, por exemplo, um centro de massa lá embaixo, quando você freia, a moto ela tende a grudar no chão do que ela tentar levantar a traseira, né? Quando você entra numa curva com centro de massa baixo, você tende a poder entrar bem mais seguro, deitar a moto, do que se você tiver um centro de massa alto, né? Que você já perde estabilidade. Claro. E é por isso que os pilotos do MotoGP eles se penduram na moto, né? Eles se penduram para mudar o centro de massa, para trazer mais para baixo, né? Então isso é quão importante isso é. Mas ali nessas motos do MotoGP, por exemplo, também a tecnologia, elas custam uma fortuna. A tecnologia é muito avançada, né? Porque hoje o que eu estou vendo é que aumentou mais ainda a velocidade de curva, tudo no MotoGP, né? É incrível. A velocidade que esse cara entra em curva é algo inacreditável, né? Uma moto no MotoGP é mais rápido que um carro de Fórmula 1, né? Então incrível. Eles entram na curva de forma absurda. E isso tudo, Renato, foi com eletrônica. Claro. Se você olhar a parte mecânica, é bem semelhante, mas a eletrônica, tanto de Fórmula 1 quanto com MotoGP, foi o que está elevando o nível de performance, né? Esses controles do veículo. Isso que gera uma diferença absurda na ciclística. Aqueles pilotos ali de MotoGP que são astros, também são ágeis, né? O cara passou a vida em cima de 2 rodas ali, ele chega num nível de pilotagem excepcional. Mas é muito ajudado pela eletrônica, então, Silvio, também? Muito, fundamental. Não, é fundamental. Hoje, até se você perguntar para os pilotos mesmo, tudo tem assistência, né? Então, você tem a eletrônica, é muito o ajuste do software e da eletrônica para chegar nesse nível de veículo, né? Agora, só para nós encerrarmos, eu te pergunto, e você falou muito bem você é o fundador e o interessado também, um expert, né? Em 2 e 4 rodas, mas mais 2 rodas. E você falava sobre todas as características positivas
muito positivas da Alper. E agora, como é que fica? A Alper vai ser competitiva no mercado? Vocês têm também uma ideia de comercialização aqui no Brasil já? Já tem algum plano de marketing preparado, alguma coisa assim? Como é que é? Não, a gente está posicionado extremamente forte, né, no mercado. A gente está extremamente competitivo, tanto para o setor para uso de pessoa, como para empresas, né? Como para uso pessoal, como para B2B. Então a demanda hoje está bem grande. Tanto é que a gente rodou muitos anos por baixo do radar, né? Mas assim que a gente abriu a reserva, por exemplo, a gente acabou com a reserva, esgotou em 8 minutos, assim que a gente abriu. Então a gente abriu para 100 motos de edição de fundador, em minutos a gente acabou esgotando. Vocês Hoje a colocaram, gente tem desculpe, exceção, colocaram 100 motos à venda no primeiro lote, seria isso? isso para reserva. Era para uma reserva para você poder comprar moto, né? Então, assim, a gente está Claro. entrando em produção agora no segundo trimestre desse ano, onde vão começar as entregas. Mas a demanda já para a gente, para esse ano, próximo ano, já está praticamente inteira já alocada. Então, e a gente vê assim um retorno. Quando o consumidor brasileiro vai conhecer a tua moto, assim, com uma difusão um pouco maior? Uhum. A gente está sendo bem conservador, tá, Renato, nessa frente. A gente já viu muitas empresas, principalmente trazendo produtos da China, de forma bem agressiva para entrar no mercado. Como a gente está com uma demanda alta, a gente está tentando segurar um pouco até essas frentes de marketing, campanhas, porque a gente tem que atender essa demanda inicial que a gente já está. Mas a gente já está com o modo rodando na rua. A gente já tem motos sendo testadas na rua. Claro, claro. Então, assim, O design, vai o levar design, ainda. o design ficou agradável, Silvio? Não, você tem que dar uma volta nela, Renato, para você sentir como é que é a Ah, maior diferença. Mas prazer. é, é- a gente vê assim, tá? O design é bem diferente da moto, tá? Incrível. E para um lado bom. Então, todo mundo que a gente já mostrou a moto, até para Sim. quem usa para frota, fala: nossa, mas a moto é muito linda para usar para frota. Aí a Olha gente só, até, hein? a gente até brinca, fala: tá, mas a quantidade de material, de plástico, alumínio, aço, para fazer uma moto feia, uma moto bonita é o mesmo. Então, por que que a gente não faz uma moto que agrade todo mundo, né? E as montadoras de massa no Brasil, da Mainstream, elas não entenderam isso ainda, né? Porque o número de motos, essas de pequena cilindrada, são muito feias, né, cara? É uma moto muito sem estética, né? Muito complicada. Mesmo os scooters, raro scooter que eu vejo que realmente é um scooter interessante no design, porque o design também não pode ser, em qualquer veículo, não pode também ir para o kit, ir para o exagero, né? Sim, sim. Que nem colocar esses chineses, coloca esses pneus balão aí, que são pneus que tranquilamente vão tirar a estabilidade da moto, tranquilamente, é como eu vejo alguns passarem de motos também esportivas, botam um pneu extremamente largo na traseira, né? Que pode gerar problemas, um piso molhado, alguma coisa assim, problemas sérios, né? De aderência. Exatamente. Não, o design ele tem que ser funcional, né? O design por design não ajuda com nada, pode prejudicar. Então ele tem que ser um design Claro, funcional. sim. E design é algo que é bem complexo, né? Então você muda às vezes uma linha, uma curva, você muda completamente como o veículo aparenta ser. Mas a gente vê assim, no qualquer produto de consumo, quando a empresa tem vários produtos na produção, a gente tem essa escada, né, de desejo. Então você faz um produto que não é tão atraente, daí você quer o próximo que é mais caro, que seja um pouco mais atraente, daí o que dá mais caro que é mais ainda. A gente não vê isso como algo que seja interessante se a gente quiser ter essa conversão, essa transição energética, né? Então, para Claro, tanto mas assim, as pessoas mudarem para gasolina, para elétrico, a gente tem que ter um produto que seja empolgante, inspirador, que as pessoas queiram. vocês e a Alper têm essa questão do esforço de vocês, que por enquanto será o primeiro modelo, não tem um modelo, né? Um modelo só na Isso. linha, né? E a gente vai ter alguns outros depois, mas vão ser poucos em outras categorias. Então, para a gente, o design já é tratado de forma diferente, né? A gente não tem essa escada de desejo. A gente tem um produto que no nosso ponto de vista, a forma mais rápida de a gente acelerar essa transição energética, a forma mais rápida de a gente reduzir poluição, a forma mais rápida de a gente reduzir acidentes, de a gente Claro. aumentar a confiabilidade.
a gente reduzir roubos. Então, assim, para fazer isso, não, só ser elétrico não serve, né? Então, você fazer um veículo só sendo elétrico não vai servir. Então, você tem que fazer algo que seja muito melhor, Claro. seja fundamentalmente melhor. E o design está incluído nisso, né? Bom, vocês, acho que fundamentalmente também, pelo que eu entendi tudo, esse esforço de vocês, esforço de brasileiros, até uma equipe até multinacional, tem americana, tem canadense, mas a questão também, ou seja, vocês foram também, uma coisa que eu acho fundamental, para o lado da sustentabilidade vista de uma forma ampla, né? Que vai para a proteção ambiental, vai para a segurança humana, vai para manobrabilidade, para utilidade do veículo. Bacana essa que vocês fizeram, né? Tendo isso em mente, entendeu? Realmente parece que você tem em mente a qualidade de produto, né? E eu acho que é só assim que funciona, né? Então você cria um ecossistema ao redor, e para a gente também trazer a tecnologia para o Brasil e colocar o Brasil na frente da eletrificação, com um produto que não é só inovador para o mercado brasileiro, mas de forma global, é extremamente importante. O Brasil a gente ainda carece de ter a tecnologia de volta em casa, né? A gente tem empresas que realmente investem em tecnologia internamente, uma das formas da gente trazer isso de volta para o Brasil, né? É trazer É a como eu falei tecnologia, para você. trazer. É, sim, com os talentos que nós temos, né, Silvio? E que são Talento ótimos. Os melhores engenheiros que eu já conheci na ótimo. minha vida são brasileiros. É incrível, cara. E não é por nada que os brasileiros dominam os times de engenharia global de quase todas as empresas. Sim, O brasileiro é extremamente talentoso, o brasileiro resolve problemas de forma muito. inusitada. Exatamente. É uma característica do povo brasileiro, e isso tem que ser utilizado melhor, né? Então tem que trazer essa tecnologia de volta e trazer para dentro de casa. Claro. Exatamente. Silvio, eu te agradeço muito. Eu acho que a nossa conversa foi bastante produtiva, bastante, eu acho que os ouvintes, internautas no Brasil e no mundo, pelos canais da Record, tiveram uma ideia como é a iniciativa brasileira, né? Um cara jovem como você, colocou uma empresa, já está o produto concreto, com pouco esse produto já está no mercado, e eu desejo uma tremenda boa sorte para vocês e que essa Alper seja entendida como ela é intrinsecamente, um produto de alta qualidade. Obrigado pela sua participação, Silvio, aqui no programa. Estamos sempre às ordens de vocês. E se eu tiver a felicidade de dar uma volta na Alper aí, eu ficaria muito feliz, viu? Aliás, a minha história passa pela moto, né, cara? Eu fui motoqueiro dos 20 anos, 19 anos até os 43 anos, né? Uhum. Então foi uma vida também passada em duas rodas, né? Eu fiz uma escala da 125 até 750. Depois eu larguei, aí só fiz moto profissionalmente, como comentarista, como matérias, mas hoje eu te confesso que eu estou 97% dedicado a quatro rodas, e até pela força do mercado de duas rodas eu vou ter que encarar com um pouco mais, dar um pouco mais de amplitude também para o mercado de duas rodas. Muito obrigado pela tua gentil participação, tremendamente profissional, um tremendo expert, e espero te ver aí no próximo programa. Muito obrigado, viu, Renato? E vamos trazer você de volta para o setor duas rodas aí. Acho que depois que você andar com a Alper, você vai voltar. Com certeza. É difícil até ficar, hoje até no jornalismo é difícil ficar fora, porque é muito forte cada vez mais nesse mercado de duas rodas. Agora a minha missão agora é expulsar do mercado moto de centro de gravidade ruim e entre eixos absurdo. Vamos melhorar o cenário. Tô de briga com o chinês aí. Não, vamos melhorar esse cenário para todos aí. Todo mundo vai se beneficiar com isso. Te garanto que a Alper já vai melhorar bastante. Ela é um produto ainda fabricado em unidade industrial em Criciúma. Que bacana isso. Muito obrigado pela tua participação. Meu programa está sempre a dispor de vocês. Bom, amigos do Conversa de Carro, amigos dessa poderosa Guaíba, desse poderosíssimo Grupo Record, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que essa é a magia da comunicação, né? Nós atravessamos oceanos, passamos por cima dos Estados Unidos da América, entramos no Canadá e trouxemos para vocês um brasileiro altamente especialista em tecnologia, um engenheiro
de software, engenheiro elétrico, já trabalhou em grandes marcas mundiais automobilísticas, que é o Silvio Rotilha Arper Filho, que eu acho que deu uma entrevista bem consistente para vocês. Uma ótima semana, fiquem com Deus, que Deus é fundamental, e temos um encontro, se Deus quiser, no próximo sábado, 10 horas da manhã. Você ouviu Conversa de Carro.